hoje nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo bíblico sobre os tempos difíceis. Nós temos baseado o nosso curso em Lucas 21, como foi na semana passada, agora Mateus 24, e assim nós vamos então analisando tudo isso que o Senhor Jesus e os apóstolos deixaram para nós. Estudar a vinda de Cristo foi uma ordem dele. Saber quando ele voltará, ninguém sabe, queridos, porque nem ele mesmo sabe. Mas, pelo menos identificar, né, quais são esses sinais, é exatamente o que a gente precisa. Para que a gente saiba o que não é sinal também, não é verdade? Então é importante para você não ser enganado. O texto de Mateus 24 trata do assunto, como eu falei, paralelamente com o texto que lemos na semana passada de Lucas 21 e também Marcos 13. Quando os discípulos perguntam para Jesus quando que as coisas começariam, qual é o sinal dos fins dos tempos, e na verdade a primeiríssima coisa que Jesus fala é: cuidado para que ninguém vos engane, porque o grande problema sobre a volta de Cristo são os falsos profetas com várias doutrinas e com essa miscelânea que a gente vê por aí. Então, são coisas enganadoras, como o verso 4 e 5 fala pra gente. O verso 6 e 7 fala: vocês vão ouvir de rumores de guerra, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam. Mas ainda, o que o Senhor fala ali? Não é o fim. Então nós precisamos entender isso. Jesus disse: não tenham medo, porque muitos não querem estudar o fim dos tempos exatamente por medo. Mas se você souber, se você estudar, você não será enganado, não é verdade? E existe uma coisa que eu gostaria de clarificar aqui para vocês, que muitas pessoas confundem, é uma coisa chamada fim, que é conectada com a volta de Jesus, e a outra é o começo do fim, que pela passagem de Mateus nós vemos com o nome de o início das dores, ok? Então, obviamente, que parece que uma coisa super clara, que para ter um fim precisa ter um início do fim, mas muita gente confunde isso. Então, presta atenção quando você lê e o Senhor falar: mas ainda não é o fim, este é o começo do fim, este é o início das dores, e quando ele fala é o fim, ok? Então vamos lá. Continuando. No verso 7, tudo isso será o início das dores. Ele ainda fala aí, que são o quê? As guerras, rumores de guerra, os falsos profetas e outros aí que a gente vai estudar, como no verso 8 fala: sereis atribulados e vos matarão. No verso 9 e 10 fala: vocês vão ser escandalizados, alguns vão se desviar, muitos falsos profetas enganarão. Ele volta aqui a falar dos falsos profetas. Não é que podem enganar, mas é que vão enganar mesmo, é com certeza. No verso 14 também fala: do evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, ou seja, todos os povos, etnias, línguas. Então, depois de tudo esse início das dores, aí sim vem o fim. Então vamos analisar, através de Mateus 24, o que precisa acontecer antes da vinda de Cristo, tá bom? Preparando para esse dia. A primeira coisa que eu quero falar para você, e guarde isso, é que a vinda de Jesus é física e visível, como está em Atos 11. Né? Em Atos 11 você vê os anjos falando: Galileus que estão aí olhando para as alturas, este Jesus que foi assunto aos céus, ele voltará da mesma forma que o viste subir. Então não existe esse negócio de falar que Jesus já voltou ou que a vinda de Jesus é espiritual, porque ele voltará fisicamente, ok? Então vamos lá para quais são esses sinais do início das dores. Primeiro, que nós já falamos, mencionamos os falsos profetas. Se você nota bem, nos últimos anos, o que tem crescido de seitas e heresias e pessoas enganando, a palavra de Deus fala que enganaria até mesmo os escolhidos. Então aprenda a palavra de Deus para se alicerçar, ok? Porque isso vai rolar e nós estamos vendo isso muito acontecer.
as informações que vêm, a infiltração do mundo nas igrejas também. E outra que o Senhor falou era de guerras e conflitos de nações. Então aqui eu quero dar uma pausa e explicar um pouquinho para você isso. Veja bem, naquela época, Jesus vivia numa geografia, num mundo que era assim, como que artificialmente produzido uma paz? Não havia guerras, porque o governo, o domínio dos romanos era com força e tacão. Então o que acontecia ali? Eles imprimiam um temor que ninguém se levantava para discutir nada. Um ou outro que se levantava como um dissidente acabava morto. Então existia uma paz, que não era uma paz verdadeira, mas era uma paz. Até tinha nome, chamava Pax Romana. Então, quando Jesus falou que haveria guerras e rumores de guerra, para eles ali era uma coisa que meio que sem sentido, porque naquele momento não haveria condição de haver guerra, porque o domínio dos romanos era muito forte. Até que depois que Jesus partiu, ainda se durou uns 180 anos essa Pax Romana, ok? Mas hoje nós vemos isso clarissimamente, já há muitos anos, que há guerras e as guerras estão se intensificando e os rumores de guerra estão se intensificando. Outra coisa que ele falou nesse versículo é de fome e terremotos. E, obviamente, você vai dizer, mas terremoto sempre existiu? Sim, sempre existiu, mas eles estão vindo com mais assiduidade, com mais frequência. E esses terremotos, eles estão aumentando. De tremorzinho de terra a uma escala Richter aí de 7 a 9, eles não têm parado, destruído nações. Então, mais de 1990 para cá, aumentou-se grandemente o número de terremotos, isso causando também fome, o desperdício, né? A renda, ela não é bem distribuída. Nós vemos que tem muita gente com pouco e pouca gente com muito. Então, isso tudo também eram como sinais da vinda de Jesus. Uma outra coisa que o Senhor falou era a perseguição ao povo de Deus. E essa perseguição, ela começou assim que Jesus partiu. Através de quem? Do apóstolo Paulo, de Saulo. Ele foi o maior perseguidor da igreja primitiva, mas ele mesmo foi perseguido no final da vida dele, quando ele foi morar em Roma. Naquela época, o imperador da época era Nero. E pela história nós conhecemos e sabemos que Nero era um megalomaníaco, um cara doente da cabeça, e ele queria construir a cidade dele chamada Nerópolis, estava na cabeça dele, mas Roma estava ali, ó, na frente do sonho dele. Então o que ele pensou? Vou queimar Roma, vou salvar o bairro cristão e judeu, e ali todo mundo vai culpar eles, obviamente. E foi o que ele fez. Ele assistiu de camarote Roma queimando, enquanto o único bairro que não foi queimado foi o dos judeus e dos cristãos. E quem era o líder naquela época dos cristãos? O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. E pela história nós conhecemos e sabemos que o apóstolo Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo, por não se achar digno de ser crucificado como o Senhor dele. E o apóstolo Paulo foi guilhotinado. Logo depois, alguns anos depois, outro imperador que conseguiu ser pior que Nero, mais ruim ainda que Nero, deporta João, que foi o único apóstolo ainda vivo naquela época. João já bem velhinho, ele pensa, não vou matar, porque matando vira Marte, né? Que foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Então, vou deportar. Some com ele para a ilha de Patmos, na Grécia, uma ilha vulcânica, e ali ele vai morrer, vai apodrecer ali, uma ilha que não tinha nem água potável. Mas o que acontece ali? Deus dá uma revelação a João, ele dá os últimos capítulos da nossa vida ali para João, né, a vida da igreja. E o que eu posso dizer? Que essa perseguição continua até os dias de hoje. Nós mesmos somos perseguidos numa
porcentagem, vamos dizer assim, num nível bem mais baixo que esses homens, obviamente, mas sofremos perseguição na família, perseguição no trabalho, perseguição na vizinhança, e ainda temos os nossos mártires, que são os missionários, os homens e mulheres de Deus, que vão para países comunistas, países que não conhecem a palavra de Deus, e o espírito do mal, o espírito de rejeição a Deus, contra tudo o que se chama Deus e aos seus, vai contra eles ali, muitos são mortos, com torturas, com coisas horríveis, eles são mártires também. Isso é um dos sinais, dos grandes sinais da vinda de Jesus. O outro sinal é a apostasia da igreja. A apostasia da igreja acontece todo dia, você vê isso. Se você pensar aqui comigo, vamos dizer aí, dos últimos 50 anos, o que a igreja de Cristo virou? Eu me lembro na minha infância que a igreja era aquele movimento gostoso, era aquela coisa gostosa. E, na verdade, quando Jesus falou sobre a apostasia da igreja, aqueles homens não tinham nenhuma ideia do que seria isso. Primeiro, não tinha nem a igreja formada ainda. Depois, que a igreja primitiva era aquela coisa aconchegante, que eles vendiam tudo que tinha tudo em comum, estavam sempre juntos, o Espírito Santo acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. E na minha infância eu me lembro que as igrejas eram assim, ia um para a casa do outro e a gente estava sempre juntos e fazia jantares e festas e tinha aquele amor, aqueles acampamentos deliciosos. Queridos, olha bem o que aconteceu de 50 anos para cá. As igrejas estão esfriando, as igrejas já não têm mais esse movimento tão aconchegante de se importar um com os outros, né? Então, se você olhar exatamente, vamos dizer, na Europa, por exemplo, especialmente na Europa, países onde o dinheiro é o Deus, ok? São países bem-sucedidos. Na Europa, queridos, o cristianismo não faz mais parte da realidade. Aqueles países de Wesley, de Lutero, de Calvino, as igrejas poderosas, aquelas igrejas, aquelas catedrais lindíssimas, hoje servem de bares e de casas noturnas. Eu mesmo estive em Amsterdã e fui comer num restaurante lá. Esse restaurante era uma igreja. Quando eu entrei, aquilo foi um choque para mim, porque eu não sabia que eu ia me alimentar ali. Aquele restaurante era uma igreja antiga. Na Irlanda, as igrejas são pubs. Então, nós vemos muito isso. A Europa está morta espiritualmente. Outra coisa, igrejas que defendem propostas contrárias à palavra de Deus. Quanto mundismo tem entrado na igreja, quantas igrejas têm aceitado a perversão do mundo e colocado dentro da igreja como se fosse sagrado. Cristãos são mortos no mundo inteiro e não há quem chore por eles. Isso também é uma apostasia. Aumento, por causa dessa apostasia, um outro sinal é o aumento da maldade e esfriamento espiritual. E aí você pode me dizer, mas maldade sempre existiu no mundo. Verdade. Mas a diferença é quando essa maldade, ela passa a ser um ponto de referência, aplaudida. E os valores de caráter passam a ser cafonas. Então, quando você vê que a maldade é elogiada e a virtude é condenada, você percebe que a coisa já está chegando a um fim. Já não é mais a mesma coisa, queridos. E outra coisa, o evangelho pregado a todas as nações, aqui parece algo super impossível, porque naquele tempo, pelo fato, como eu falei antes, que geograficamente Jesus estava numa área limitada, né? O mundo para eles era aquele pedaço ali debaixo do jugo de Roma, e também pelo fato de que Jesus tinha apenas 12 discípulos, né? E como eu falei na aula passada, um ia trair, o outro ia negar e mais 10 ia correr quando ele fosse preso. O que quer dizer isso?
falar que aqueles ensinamentos, aquela matéria de Jesus ia ser pregado no mundo todo, era uma coisa meio impossível de acontecer. E se nós pensarmos na nossa infância, eu penso há 50 anos atrás, quando falava, vai ter que pregar o evangelho ainda para o mundo inteiro, porque hoje nós conhecemos o que é o mundo. O mundo é enorme, o mundo imenso, tem bilhões de pessoas, não é verdade? Você olhar e falar, vai demorar para Jesus voltar. Mas eu quero te falar uma coisa. Eu quero te falar que já está bem próximo. Eu peguei uma informação online de uma associação bíblica e ali tem um gráfico de quantas Bíblias já foram distribuídas na face da terra. E se nós pensarmos aqui, com o advento da internet e da TV e da rádio, o que era impossível se tornou possível rapidamente. Então vamos lá, a gente tem um mundo habitado por 7,6 bilhões de habitantes, certo? E quase 8 bilhões. E 5,6, de acordo com esse gráfico, já receberam a Bíblia completa. 631 milhões já receberam o Novo Testamento. 406 milhões receberam porções da Bíblia, ficando somente 209 milhões de pessoas sem essa informação, queridos. Esses são dados de 2019 da United Bible Society. Isso quer dizer que nós já estamos quase lá. 209 milhões é um Brasil, é o tamanho do Brasil. Já estamos quase lá. E que depois aqui na palavra de Deus, quando Jesus fala, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Bom, nós estamos quase lá. Nós temos que nos preparar para a vinda do noivo. E isso é maravilhoso para nós cristãos. Mas nós temos um trabalho para fazer, que é ganhar vidas para Jesus, que é pregar o evangelho. Bom, Jesus termina então o seu discurso dizendo, novamente ele falou, cuidado com os falsos mestres, que colocam data na volta de Jesus. O versículo 26 desse mesmo capítulo fala que o dia e a hora ninguém sabe. E que nós também vivemos dias de Noé. Noé passou 120 anos construindo a arca e pregando, falando, vai, se arrepende, entra na arca comigo, vai cair dilúvio. Mas eles não quiseram saber, porque eles estavam casando, se dando em casamento, estudando, indo, correndo atrás da vida deles, exatamente como estamos hoje. Nós hoje estamos do mesmo jeito, correndo atrás dos nossos próprios interesses e não estamos preocupados com nada. E no versículo 42, Jesus adverte, estejam preparados, porque a hora e o dia que eu virei, ninguém sabe, ninguém espera. Então esse foi o resumo da nossa aula nesse dia, na sexta-feira passada. Na próxima sexta estaremos dando continuidade em Tempos Difíceis 3, mas eu quero te deixar uma palavra encorajadora. É bênção, é coisa maravilhosa conhecer a palavra de Deus, ser instruído na verdade e saber que o Senhor dá chances, dá oportunidades para aqueles que desejam, que têm esse sentimento de conhecer a palavra de Deus. Então eu abençoo a tua vida e eu desejo que seu coração e sua mente se abra para o pleno conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe e até a próxima.